Eu autorizo o uso desse áudio para fins de divulgação. Eu gostaria de dizer que eu não vou me identificar, pelo menos no meu nome, aqui neste áudio, por questões pessoais, por questões familiares, por ter membros da minha família que fazem parte da instituição e para evitar problemas, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de evitar problemas. Eu prefiro não entrar, não enfrentar com eles esse conflito agora. Mas eu gostaria de ser o mais sincero possível e eu queria direcionar primeiro a minha palavra a você que é obreiro, você que é obreira, pastor, pastor auxiliar, esposo de pastor, noiva de pastor, evangelista, você que é do grupo jovem, do TFT, do Caleb, você que de alguma forma ainda pertence à Igreja Universal. Eu vou falar neste momento igreja por uma questão de respeito a você, porque eu entendo como isso é, dependendo da situação, do envolvimento que você tem neste momento, você entra numa defensiva, porque isso é natural. Eu estudo psicologia e isso é natural do ser humano entrar em uma defensiva quando os nossos valores eles são de certa forma confrontados ou que a gente acredita ser os nossos valores, ter os nossos ideais. Então é normal com que você fique na defensiva. É normal que você sinta alguma coisa te dizendo para você não escutar esse áudio, para que você tire neste momento por conta de uma construção de pensamento feita em você durante tanto tempo. Você pode dizer que eu estou endemoniado, você pode falar que ou pensar que eu estou sendo usado pelo diabo para te desviar da fé. Mas eu estou sendo o mais sincero possível com você. Eu vou ser o mais sincero possível com você. Eu não tenho a intenção de tirar da igreja. A minha única intenção com esse áudio é contar a minha história. E espero que. E eu tenho certeza que se você tiver algum tipo de envolvimento com a igreja, você vai se identificar, porque essas coisas, elas são modus operandi, elas acontecem o tempo todo. Mas a gente foi ensinado desde o primeiro dia a ignorar certas coisas em prol do nome de Deus. Contando um pouco da minha história, eu cheguei à Igreja Universal praticamente no colo da minha mãe. Minha mãe, ela, o que eles chamam de se converteu, né, ao cristianismo e a Igreja Universal logo após o meu nascimento. Então eu cresci é, num ambiente evangélico. Eu praticamente frequentava a igreja toda quarta e domingo, porque a gente morava até uma certa forma distante da igreja. Então eu cresci ouvindo as tias da EBI falarem sobre os personagens bíblicos. Eu cresci vendo a minha mãe dormir, assistindo a programação de madrugada da Record, né? Mesmo em meio a muita luta, assim, eu lembro que ela se apegava à fé dela, que ela tem até hoje, para passar por essas dificuldades. E eu cresci nesse ambiente, cresci já tirando dízimo, já dando oferta, já participando de fogueira santa. E para falar um pouco mais da minha vida pessoal, eu nunca fui. A minha família, assim, naquele momento, ela enfrentava dificuldades financeiras muito grandes. A minha mãe ela era desempregada, o meu pai ele trabalhava assalariado, mas era muito pouco ali no começo dos anos 2000. Então a gente passava fome. Eu lembro de passar fome. E a gente. Mas assim, a minha mãe ela nunca deixou de ter fé. E infelizmente, cara, eu sinto de dizer isso. Isso pode ser ofensivo para você que está na igreja. Mas infelizmente usavam a fé dela, a vontade que ela tinha de mudar a situação, usavam isso para ganhar dinheiro. Então, e usavam a gente também. Eu, quando criança, eu lembro de ter 7, 8 anos, tentar conseguir algum tipo de moedas para colocar dentro do envelope e levar para a igreja. Vendia algumas coisas que eram minhas.
Eu lembro de um certo dia que os meus colegas, assim, 7, 6 anos, foram ao bar, né, um bar que tinha na esquina, comprar doces. E, e eu lembro de que eu tinha ganhado do meu pai aquele dia uma moeda de R$ 1. E de repente eu vi todo mundo, toda criança ali comendo. E a criança, né, cara? Às vezes eles não têm um senso de partilha. E eu lembro de ter pensado, poxa vida, eu queria tanto pegar esse dinheiro e comprar um doce, só que eu lembrava que minha mãe me ensinava, a fogueira santa, eu precisava sacrificar. E naquela época eu lembro da tia da escolinha me falando que se eu sacrificasse, o meu pai seria curado do alcoolismo. Enfim, foi ali juntando moedas e catando latinha, com 7, 8 anos, eu já fazia fogueira santa. E eu sempre fui um menino muito obediente, assim, modéstia à parte, sabe? Eu sempre fui muito temente aos meus pais. Também por esse círculo evangélico. Então, eu praticamente não fazia nada que fosse aborrecê-los. Então, eu estava na igreja todo dia, assim, né? A gente não. Chegou um tempo que ficou mais difícil, porque a situação apertou. Então, minha mãe deixou de ir algum tempo na igreja, ela ainda era membro. Deixou de ir na igreja algum tempo e depois que a gente mudou para perto da igreja, né? A situação financeira do meu pai, ele é, virou autônomo, então a situação financeira começou a dar uma melhorada. E a gente mudou para o centro da cidade, para perto da igreja. Foi então quando eu conheci o grupo jovem. Eu, eu adentrei o grupo jovem, assim. Eu sempre fui um moleque muito excluído na escola, muito quieto. Então eu encontrei no grupo jovem a minha turma, né? O que eu acreditava ser o meu lugar. É, então, rapidamente eu me inseri naquele ambiente. Rapidamente, foi questão de tempo, com 11 ou 12 anos, eu me batizei nas águas. E eu quero, para quem nunca frequentou a Igreja Universal, é interessante dizer assim que eles têm alguns processos, algumas etapas que você precisa passar. A primeira etapa é o que eles chamam de libertação, né? Que é você praticamente se lavar e tirar os demônios, os seus vícios, os seus pecados ali, né? Do seu corpo. Então, eles fazem isso geralmente em reunião de sexta-feira. Aí acontecem, né? Aquele trabalho que eles chamam de trabalho de libertação. Um segundo momento tem o que eles chamam de nascer de Deus. Aí vem o batismo nas águas. Depois você busca pelo Espírito Santo. Aí se você está apto para ser obreiro, depois pastor, esposo de pastor, enfim. Então eu comecei a entender esses processos, então me batizei nas águas assim com 11, 12 anos. Já estava ativo na igreja, já participava de grupo jovem, já evangelizava assim. E isso, cara, e assim você perceber, você vai sendo levado a se dedicar por total àquilo. Você acredita, sim, você acredita e você faz de fato para um Deus que você acredita que vai te recompensar. Então eu estava na igreja praticamente todo dia, é, fazia parte do grupo jovem, fazia parte de reuniões, que 2 reuniões por dia, talvez, às vezes, e eu posso dizer que eu estava muito empolgado ali, sabe? Aquela coisa de vou ganhar almas para Deus, e eu vou ser um homem de Deus, e vou ganhar muitas almas para o reino dos céus. Então eu saía às 9, 8 horas da manhã do sábado para fazer um trabalho de evangelização. Eu me lembro de, às vezes, nem almoçar, sabe? Eu não ter dinheiro para almoçar, porque eu pagava para os jovens passes de ônibus. E eu não tinha nem para mim, às vezes, para a semana, sabe? Mas eu pagava para esses jovens passes de ônibus. Eu tinha 11, 12 anos. Eu já trabalhava, né, de, de ajudante de pedreiro. Então, eu trabalhava e praticamente todo o meu dinheiro ia para levar jovem para a igreja, para dar dízimo, oferta. E, assim, muito novo, cara. Às vezes muito exausto e muito cansado. E eu tava lá e colocava jovens na igreja
e fazia tudo isso de bom grado, sabe, de bom coração. Então não demorou muito tempo, eu comecei a subir, assumir alguns cargos, ser auxiliar de tribo, depois líder de tribo, depois assumi projetos no grupo jovem, como cultura, e depois fui colocado como candidato a obreiro. E, assim, eu quero dizer que naquele momento, para uma pessoa se levantar da obreiro, para você é uma conquista muito grande, sabe? A realização de um trabalho árduo, de uma dedicação para Deus, né, que você acredita que é para Deus, muito grande. Então você se esforça, você quer ser notado não pelo homem, mas por Deus você fala. Então você está ali a todo momento, você compra as coisas que você não tem, você faz sacrifício às vezes para comprar jornal, para comprar azeite, para comprar papel, sulfite, para pagar ônibus para eventos, para reuniões. E você faz isso, você se dedica muito, muito. E chegou algum tempo que eu parei de trabalhar porque eu precisava focar nos meus estudos. Então eu estudava de manhã e à tarde, assim, eu ficava em casa, às vezes ajudava em casa minha mãe a limpar a casa e também fazia coisas de adolescentes, né? Assistia TV e eu lembro de um certo dia, eu já era candidato a obreiro, o pastor que cuidava dos candidatos a obreiro, ele saiu perguntando para todo mundo, assim, o que que você faz? Para todos os candidatos a obreiro, o que que você faz? Olha, pastor, eu estudo, eu trabalho, outro estudo, eu trabalho, faço curso. E ele me perguntou, o que que você faz? Eu falei, pastor, eu estudo de manhã. Aí ele falou, só isso? Eu falei, sim, senhor, pastor. Eu estudo de manhã e eu venho para a igreja à noite. O pastor me virou, né, na frente de todos os candidatos ao obreiro, era cerca de 30 na época. Ele me falou, você precisa tomar vergonha na sua cara e parar de ser vagabundo, ficar jogando PlayStation em casa e vir para a igreja, limpar a igreja e capinar a igreja. E, cara, hoje eu entendo. Eu posso dizer que eu tive que tratar esses tipos de coisas depois de terapia, porque hoje eu entendo é, o como isso é traumático, sabe? Eu era uma criança praticamente, se eu não me engano, tinha 13 ou 14 anos. E eu ouvi aquilo, sabe? Isso me doeu tanto, de fato, que eu não conseguia assimilar. Então eu fechava os olhos e falava, não, o pastor é homem de Deus, o pastor vai estar falando isso pro meu bem, eu vou me dedicar. Então às vezes começava a faltar na escola, estava na igreja já cedo e faltava na escola. Foi então que eu perdi o ano, mas como recompensa eu fui levantado ao obreiro. Né? Eu repeti aquele ano da escola por falta, mas eu fui levantado ao obreiro, então aquilo para mim, pô, valeu muito, sabe? Valeu muito a pena. Assim, era recompensado, você é recompensado. Porque, assim, a gente, às vezes, a gente tem a impressão, você que é obreiro, você que foi obreiro, você que é jovem, evangelista, você que foi pastor, você não pode discordar comigo em uma coisa. O primeiro ponto, aliás, em algumas coisas. O primeiro ponto é que você quer ser obreiro. Naquele momento, chegar ao cargo de obreiro talvez seja uma das coisas que você mais desejou na sua vida, para aquela situação de momento. O segundo ponto é que você acaba não percebendo, mas é você que faz aquela engrenagem rodar, sabe? E às vezes eles não dão um devido valor a isso, eles não dão o valor que você tem. Porque eu me lembro de já ter voltado a trabalhar quando eu fui levantado ao obreiro. Algum tempo depois que fui levantado ao obreiro, eu comecei a trabalhar e a estudar à noite. Então, assim, novamente voltava na escola para ir para reunião, colocar o meu uniforme. Uniforme que a gente compra, né? Que não é dado, a gente precisa comprar o nosso uniforme. E eu me lembro muito bem de, assim, a gente, obreiro, eu posso dizer que todo mundo que começa, e muitos obreiros que permanecem por anos, são entre aspas, pau para qualquer obra, como eles dizem.
sabe? São obreiros que se precisam, eles tiram da boca dinheiro, da comida para darem, para comprar um sulfite, um papel, um envelope para comprarem azeite. O obreiro, ele faz aquela engrenagem rodar. O obreiro, se precisa, ele vai andar quilômetros, como eu já fiz. Andar quilômetros com cesta básica nas costas, andar mesmo. Cerca de 2 horas a pé, arrecadando alimento. E eu, mais um outro colega meu, obreiro. E você chegar mesmo cansado, sabe? Você trabalhou a semana toda, estudou, e mesmo cansado, você chega com um sorriso no rosto. Olha, eu tô fazendo aqui para Deus. Aí você chega, né? Eles chegam, tiram, colocam em sacolas da igreja, tiram as fotos, leva isso para a Rede Record e falam que isso foi doado pela instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Você, obreiro, você que ainda é obreiro, eu entendo. Você tem amor por isso. Às vezes você tem amor por ajudar o próximo, como eu ainda tenho, eu sempre tive. Só que, às vezes, tem algumas pessoas que se aproveitam desse seu amor, sabe? Que eles usam das suas obras, das suas boas obras, para, para conseguir marketing e ganhar mais dinheiro. Então, contando um pouco da minha história, era obreiro, um obreiro ativo, um obreiro que chegava, como eu falei, que quando eu não estava trabalhando, estava na igreja, quando não estava estudando, estava na igreja. Final de semana, saía 8, 9 horas da manhã para evangelizar, chegava em casa, era 10, 11 horas da noite, quando não chegava meia-noite, quando não dormia na igreja. E sumir. Sabe, aquele momento, eu sei como é o brilho, eu sei como é. Na situação de momento, não tem nada que te faz mais feliz, nada que te torna mais prazeroso. É por isso que é muito fácil, por exemplo, eles usarem um discurso de que eu sou um endemoniado por estar falando num áudio desse, que estou sendo usado pelo diabo, porque você está numa situação de prazer. O nível de dopamina no seu corpo, pela motivação que você coloca, ele é muito alto, você está em pleno prazer. Então é muito difícil chegar aqui com uma ruptura para você e falar que tem pessoas se utilizando desse seu prazer, sabe? Pessoas que não são bem intencionadas. Eu entendo todo o seu amor, toda a sua dedicação para ganhar almas. Eu entendo o quão bom é você ajudar uma pessoa e você ver o sorriso no rosto dessas pessoas, você orar e uma pessoa acreditar que você a curou. Eu entendo como é bom você orar e você acreditar que Deus usou você para curá-la. Você cuidar de uma pessoa e ela se libertar de um vício. Porque Deus te usou, eu entendo como isso é prazeroso. Eu entendo como você se sente recompensado mentalmente, espiritualmente por Deus. Mas eu gostaria de que você refletisse um pouco sobre a custo de quê, sabe? Quem está ganhando, e ganhando que eu falo é lucrando em cima disso. Continuando um pouco da minha história, eu fui, eu